Vocês estão sendo gravados. Vocês estão sendo gravados e é isso aí. É muito bom ter vocês aqui na minha tela, para mais uma sexta, perseverando em mais uma sexta. E que bom que nós estamos aqui reunidos e na última aula nós falamos sobre a vida de Maria e a infância de Jesus, né? E na aula de hoje nós vamos falar da vida pública de Jesus. Eu enviei um texto no WhatsApp, que é quase um livro, estou com medo de não dar conta. E só para entender a questão, tudo que está grifado ou é título, né? Ou é o Catecismo da Igreja Católica. Eu fiz isso por quê? Porque eu estava revendo meus textos, e aí o que eu escrevia e o que era do catecismo se confundiam, né? Então eu tenho que deixar separado o que é catecismo e o que é o Felipe escrevendo. O Felipe escrevendo é a fonte normal. Agora o que está em negrito é o Catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Então minha mãe vai dar início à leitura, né? Não de que a gente parou na última aula, né? A gente parou com Jesus que se perdeu no templo, certo? E Maria e José encontram eles no templo e ali Jesus já dá sinais para falar para que ele veio, né? E Jesus, desde então, você não tem mais notícias de Jesus na Bíblia, até quando ele já se encontra adulto, né? O que Jesus fez nesses 30 anos, né, que ele ficou ali, né? Das 13 aos 30 anos, o que Jesus fez, né? Aí abre para teorias aí, tem gente que fala que ele foi para a Índia, tem gente que fala que ele foi buscar sabedoria lá no Tibete, fala que Jesus foi abduzido, né, e aprendeu a sabedoria, várias coisas que você vê no History Channel, mas eu quero dizer que tudo isso é balela, né, porque vamos colocar o pé no chão. Jesus foi uma pessoa comum, Jesus foi uma pessoa que viveu seu dia a dia trabalhando na maior humildade do mundo, né? E um dia ele se revelou. A aula de hoje é, depois que Jesus se revela e começa a pregar, o que ele veio nos dizer, o que ele veio nos mostrar. E eu já adianto, a gente não vai falar de tudo porque não dá. Porque é 4 evangelhos. É 4 evangelhos e não dá para fazer tudo em uma aula, né? Tanto que a aula que vem vai ser uma aula só sobre o Pai Nosso, né? Antes de nós entrarmos na Paixão de Cristo, a gente vai ter uma aula só sobre o Pai Nosso, porque na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de nada, um aspectozinho, né, do Sermão da Montanha. Então vamos lá, sem mais delongas, só inicia o texto. A vida pública de Jesus. Na última aula, estudamos sobre a vida de Maria e a santa infância de Jesus. Nosso Senhor viveu em Nazaré durante 30 anos. Neste tempo, viveu uma vida comum. Trabalhou na carpintaria de José, cuidou de sua mãe e, quando chegou o momento, se despediu de seu pai José. Jesus não se casou como comumente faziam os rapazes de sua idade. Isso responde porque os sacerdotes adotam a regra de celibato, para tudo imitar Jesus Cristo. Mas Jesus, depois de 30 anos de preparação, em apenas 3, pregará a verdade de Deus que nunca mudará por toda a eternidade. Então, a gente pode perceber assim, né? Jesus, ele não se casa, né? O que Jesus ficou fazendo nesse tempo? Ele não foi abduzido, a gente já sabe. E nem foi para a Índia buscar sabedoria, porque ele é a própria sabedoria, né? Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele tinha como ofício a carpintaria, né? E José foi o pai adotivo de Jesus, segundo a lei, e ele ensinou o ofício de carpinteiro. José morre, né? José morre em algum momento da vida de Jesus, né? E quando José morre, Jesus assume a carpintaria e assume a mãe dele. Jesus é filho único, né? Jesus não tem outros irmãos. E se Jesus casasse, o que ia acontecer? Né? Maria ia ficar sozinha, né? E uma mulher viúva.
e com um filho que se casa e deixa ela, não tem muitos direitos. Então Jesus, ele primeiro escolhe não casar para cuidar de Maria, certo? E depois, Jesus, ele prefere a vida de celibato porque é uma vida mais perfeita do que a vida do casamento, né? A vida da virgindade, a vida do celibato, a vida consagrada, né? A vida quando você consagra totalmente você a Deus é uma vida de graça superior, né? Tem até na igreja assim que um, um dogma, né? Não sei se é dogma, né? Um concílio fez um anátema. Anátema é o quê? É uma proposição, uma frase que diz que aquele que diz o contrário é excomungado. E tem um anátema que é assim: aqueles que dizem que o casamento é superior ao estado de virgindade e celibato, esse seja declarado anátema. Né? Ou seja, os padres, os religiosos, eles, pelo estado deles, eles podem e devem, mas alguns não conseguem, né, pelo pecado, né, ser superior a nós, não em questão superior humana, superior, eles são mais humanos que nós, não. Eles têm uma graça maior que nós, porque eles são totalmente consagrados às coisas de Deus. E eles estão imitando a quem? Estão imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo que seja de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, os padres são o quê? São imitação de Cristo. Então vocês estão vendo que eu estou falando a história de Jesus e estou trazendo para o nosso tempo de hoje, né? Porque, como eu disse nas outras aulas, a gente não está aqui contando historinha, né? A gente está falando Jesus em relação ao nosso cristianismo, ao nosso catolicismo, né? Então, por que os padres não casam, Felipe? Porque Jesus não casou, né? E porque o celibato, ele é um estado de vida superior ao estado de vida do casamento. Ambos são lindos, ambos são abençoados por Deus. Mas é mais fácil o cara ser um santo de sétima morada. Existem santos casados e existem santos celibatários. Mas não se tem notícia, além de... não se tem notícia de um santo de sétima morada. Em outra oportunidade explico o que é um santo de sétima morada, mas a sétima morada da santidade, como diz Teresa d'Ávila, é o pico da santidade. É o máximo que a gente pode chegar aqui nessa terra. E só religiosos chegaram até lá, né? Ou seja, a santidade, você alcança graus maiores quando você se consagra totalmente a Deus, né? Mas nós que somos da vida civil, que vamos casar, também somos chamados a ser santos também. E conseguimos ser santos numa vida em família, na sociedade, né? Então vamos lá. Então, falando em casamento, né? Vamos falar das bodas de Caná. Mãe, você quer acrescentar? Não, na próxima eu acrescento. As bodas de Canaã. Maria inaugura a vida pública de Jesus. São João capítulo 5. Ao dizer, fazei tudo o que ele vos disser, Maria inicia a vida de Jesus e profere o seu testamento. Mãe? Oi. Larissa acabou de entrar, seja bem-vinda, Larissa. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Eu coloquei aqui a passagem, vai ser que... Oi, Oi, Larissa, seja bem-vinda. Bem-vindo. Eu coloquei aqui a passagem, e como sempre, a gente não vai conseguir ler a passagem por causa da extensão da aula. Mas eu vou, antes de minha mãe voltar à leitura, eu vou narrar a passagem, como eu fiz na última aula, né? Jesus, Maria, pessoas felizes, festeiras, eles gostavam de uma festa, né? E foram convidados para uma festa de casamento. E naquela época a festa de casamento era 7 dias de festa, 3 dias de festa, né? Então o povo gostava. E casamento, naquela época, era sinônimo de alegria e de vinho, né? O vinho simboliza sempre a felicidade, né? E indo nessa festa, né? Tava lá Jesus e Maria de boa, convidados, né? E o que acontece, né? Acaba o vinho, né? E isso para uma festa dos judeus daquela época era uma desgraça. Você acabou o vinho, acabou a festa, porque não existe festa sem vinho, né? Só que aí Jesus tava de boa, né? Acabou o vinho, problema deles, né? Claro que Jesus não foi arrogante que nem eu, né? Acabou o vinho, né? Problema, né? Quem mandou eles não se preparar, né? Comparado com o vinho, né? Só que aí Maria,
ela estava olhando assim a situação e ela falou, poxa, acabou o vinho. E ela olhou para si, para o seu filho, e o que tu vai fazer? Né? E Jesus falou, eu vou fazer nada, o que a gente tem a ver com eles aí, né? Aí Maria olhou assim para os servos assim e falou, olha, fazei tudo o que ele vos disser, né? Maria diz isso, né? E os servos, aí Jesus ele vê que Maria pediu e ele, como um bom filho, obedece à mãe. Então ele foi lá ajudar o povo. Jesus pede para os servos irem, encheu 3 talhas de água desse tamanho assim, né? 70 litros mais ou menos. E Jesus, ele falou, então ele colocou as mãos ali, né? Isso não diz a Bíblia, mas eu imagino que foi assim. Ele colocou as mãos ali e ele falou, olha, agora a prova dessa água. Aí quando foi provada a água, foi transformado em vinho e era um vinho muito bom, melhor do que qualquer vinho que poderia se ter, né? O que essa passagem significa para nós, né? Vamos ler e vamos meditar sobre isso. Agora sim, mãe. Maria inicia a vida de Jesus e profere seu testamento. Depois dessas santas palavras, Maria se cala, pois é hora de Jesus começar a falar. Jesus é obediente à sua sagrada mãe, e mesmo que humanamente achava que não era sua hora, Jesus a obedece. E assim, com o mandato de Maria, Jesus inicia sua vida pública. O primeiro sinal de Jesus é assim falado no Si. 1613. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pedido da sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê esse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. Pode ler. O Evangelho revela-nos como é que Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus roga ao seu filho pelas necessidades de um banquete de bodas, sinal de um outro banquete, os da bodas do Cordeiro, que dá o seu corpo e o seu sangue a pedido da igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é atendida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Parou. Então, nessa primeira passagem, 1613, né? Diz assim, Jesus realiza seu primeiro sinal a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento, né? Ou seja, o fato de Jesus iniciar a sua vida pública por pedido da sua mãe já destaca a importância de Nossa Senhora na vida de Jesus. Porque se fosse qualquer um que pedisse, Jesus ia falar, não. Mas como é a mãe dele que pede, né? Jesus fala, ok, mamãe, assim como minha mãe Sônia, se ela pedir, Felipe, vai lavar a louça, né? E eu não quero, mas minha mãe pediu, então eu lavo, né? Eu posso até reclamar porque eu não sou Jesus, né? Eu não sou obedientíssimo, né? Mas eu acabo lavando, né? Só que o que acontece, né, nessa questão? Acontece que, olha, se fosse qualquer pessoa que pedisse, Jesus ia aceitar? Talvez sim, talvez não. Jesus ia olhar para aquela pessoa e ver os méritos dela, para ver se ela merece aquilo que ele está pedindo, certo? Agora, Maria que pede. Jesus olha para Maria e ele vê que ela merece tudo e muito mais, né? Como a gente viu na última aula. Quem não viu a última aula, corre no YouTube e vai ver, entendeu? Maria, ela merece tudo mais, porque ela é cheia de graça, ela é plena. Então Jesus olha para ela, né? E diz sim, porque não tem nada na natureza dela que impede que Jesus diga um não para ela. Além de que ela é mãe dele, né? E nessa relação amorosa de mãe e filha, o filho não nega nada à mãe, né? E Jesus cumpre os 10 mandamentos da perfeição, inclusive o quarto, né? E isso é um toque para nós, né? Se fôssemos nós pedir para Jesus transformar a água em vinho, será que Jesus ia, pelos nossos merecimentos, ia nos atender? Agora imagina se eu peço para Maria, transforma água em vinho, porque eu vou passar vergonha.
acabou o vinho da minha festa, né? Imagino que alguém lá viu a situação, né, e falou, os noivos vão passar vergonha, e foi lá e pediu para Maria, né? E Maria pediu para Jesus, e Jesus nada nega para Maria, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o casamento, né? Jesus inicia sua vida pública numa festa de casamento, ou seja, né, ele dá uma dignidade grande ao sacramento do matrimônio, né? Ele dá uma dignidade muito grande. Por você perceber, o sacramento do matrimônio só é sacramento na Igreja Católica. Nos outros lugares tem igrejas protestantes, eu não sei muito bem sobre isso, porque eu não sou protestante, graças a Deus, mas tem igrejas protestantes que o matrimônio não tem caráter de sacramento, ou seja, de sinal de Deus. É somente um remédio para concupiscência, tipo, vamos casar para não pecar. Né? Não, mas o casamento é muito mais que isso. O casamento é o vinho, é o que? É a alegria. O vinho significa alegria, né? E na segunda passagem, né? Aqui o Evangelho revela-nos como que a igreja nos ensinando como é que Maria ora e intercede na fé, né? Ela roga a seu filho pelas necessidades do banquete de bodas, que é sinal de um outro banquete. Qual banquete? Os da bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da boda de Caná é uma prefiguração do casamento que nós teremos com Deus na eternidade, né? Trazendo um dado da tradição católica agora, né? Nós somos chamados a fazer um matrimônio espiritual. O que é um matrimônio espiritual, né? É quando eu chego num estágio de santidade tão grande que minha alma vira esposa de Deus, né? Isso acontece em vida, né? Já com os santos de sétima morada, como Teresa d'Ávila, Padre Pio. Em vida eles já têm um matrimônio espiritual, né? E nós que estamos nessa vida lutando, quando morremos em estado de graça, depois de passar 500 anos de purgatório, sei lá, quem vai pro céu direto, né? Quem for pro céu direto, parabéns. Eu acho que eu vou ficar uns 500 anos de purgatório. Quando eu entrar no céu, minha alma estará em matrimônio com Deus, em comunhão com Deus. E depois do último dia, quando eu ressuscitar no meu corpo glorioso, eu terei corpo e alma. E eu serei membro de uma igreja que será esposa de Cristo. Ou seja, as bodas de Caná, né? As bodas de Caná feitas na eternidade, né? Isso é o que nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Ou seja, Jesus estava numa festa de casamento e transformou água em vinho. O Edir Macedo fez uma coisa horrorosa, né? Ele pegou essa passagem da Bíblia e menosprezou esse milagre de Jesus, né? Falou, esse milagrinho de Jesus, só por causa que foi por intercessão de Maria. Mas se Edir Macedo tivesse lido o catecismo da Igreja Católica, ele ia ver que mentinha pequena dele, né? Ele ia ver que esse milagre de Jesus prefigura a nossa eternidade com Deus. Deus nunca vai deixar faltar o vinho, a alegria da eternidade, a alegria de ser salvo. E isso acontece por quê? Pela intercessão de Nossa Senhora, que olha a nossa vida e fala, acabou o vinho na vida da Sônia. Só tem água, então transforma a água da Sônia em vinho. E Jesus vai lá e transforma. E isso que Deus faz na nossa vida, transforma a nossa vida da água para o vinho. Ou seja, é a conversão. Da água para o vinho quer dizer do pecado para a vida. O batismo, o matrimônio, são as coisas que são sacramentos que nos levam para Deus. Então, continua, mãe. Só colocando um comentário sobre essa parte, primeiro que Jesus ele quer viver nas famílias, né? Por isso que ele instituiu o casamento, o matrimônio, né? Porque a família forma um grupo de familiares. Então, o amor tem que, em primeiro lugar, tem que sobreviver dentro desse núcleo, dessa família, né? Se a família não se amar, quem mais vai se amar, né? Então, Jesus ele quer viver, ele quer dar vida às famílias. Então, a família tem que saber amar a Jesus. E uma outra observação que eu queria colocar aqui Maria se antecede às necessidades do casal. Quer dizer, o casal ainda nem tinha noção direito, o casal que estava casando ali, né? Eles estavam vivendo a festa, mas Nossa Senhora já viu a necessidade deles, né?
Nossa Senhora já estava atenta às necessidades daquele casal. Pode ser que eles seriam um casal que rezava, né? Um casal que tinha intimidade com Deus, por isso Maria já estava tomando a frente, né? Deles, das necessidades dele. Então é assim a nossa família, a gente tem que ter Nossa Senhora tomando conta, passando à frente das necessidades da nossa família. Amém? Então, Então vamos. deixa eu ler essa última estrofe, Tá. que diz assim: Maria, interceder por aqueles noivos, intercede por nós e oferece aos nossos problemas uma solução. Qual é a solução, gente? A obediência a Cristo. Maria nos ensina por sua fé em seu Filho que Jesus pode transformar a água em vinho. Pode, por isso, transformar a nossa vida de pecado em vida de santidade, aquilo que eu já falei. E plena felicidade através da obediência e confiança em Deus, né? Então aqui a gente destaca também a obediência, né? Jesus obedece a Maria, como a obediência de filho para a mãe. Os servos obedecem a Jesus, né? Porque eles poderiam falar, mano, esse cara tá doidão, né? Ele tá falando pra gente pegar a água e acabou o vinho. O que vai adiantar toda essa água, né? Não tem uva, vai fazer vinho do zero. Quem faz vinho sabe que quem sabe como que faz vinho sabe que demora para fazer vinho, né? Mas eles tiveram fé, né? E eles obedeceram. E quando a virtude da obediência, que tanto nos faz falta hoje, faz milagres acontecerem, né? E esse é um dos milagres que aconteceu através da obediência. E para fechar, depois que Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser, Maria não disse mais nada na Bíblia, né? Foi as últimas palavras de Maria na Sagrada Escritura foi essa: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, se Maria te desse um testamento, né? Se Maria desse um testamento e falasse qual foi as últimas palavras de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. É isso que Maria está pedindo para nós hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo está nos pedindo hoje? Pergunta retórica, não precisa responder. Vamos ao batismo de Jesus? O batismo de Jesus no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Aqui essas passagens, elas falam um pouco do batismo de Jesus no Jordão. Resumindo, Jesus tinha um primo que na aula passada, quando a gente viu, ele estava na barriga de Isabel, né? Que é João. E João, ele foi ao deserto viver uma vida de penitência, pregar a penitência e dar o batismo, né? E eis que a história de Jesus e de João se cruza de novo na Sagrada Escritura, né? E quando Jesus aparece, João diz: é conveniente que ele cresça e eu diminua, né? Ou seja, João, ele vem ser o último profeta do Antigo Testamento, né? O último profeta do Antigo Testamento. Em que sentido no Antigo Testamento? Já que a vida dele está no Novo, né? Ele é o último profeta daqueles lá, de Isaías, Jeremias, Abacuque, Baruque. O último é João. Ou seja, é o último que anuncia a vinda do Senhor. E quando o Senhor Jesus aparece diante dele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele pede para se batizar. Aí Jesus, ele se batiza, né? E quando Jesus se batiza, vem as coisas importantes que a gente vai refletir ao ler o catecismo. Uma pomba desce do céu e pousa sobre ele. Essa pomba representa o quê? O Espírito Santo. E uma voz do céu diz: eis meu filho muito amado, a quem eu coloco todo o meu apego. As traduções variam essa parte. Escutai-o, né? Então aqui nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Ou seja, nós temos a Trindade manifesta na onde? No sacramento do batismo. Então agora sim, você pode começar a ler. Jesus se apresenta a João para se batizar, assim como Maria nas bodas de Caná. João se cala e reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisava se batizar, pois era Deus, mas assim quis, pois para dar o exemplo, ele se fez batizar.
para nós entendermos o Tá faltando, mistério. tá faltando acento, é nós entendermos. Pelo batismo somos adotados como filho de Deus. Eis o meu filho muito amado, e recebemos o Espírito Santo que no Evangelho é apresentado por uma pomba, assim como ensina no catecismo. Eu falo muito disso no curso de batismo. O Mateus pode lembrar, hoje o Mateus não está, né? Ele vai chegar atrasado hoje. O início da vida pública de Jesus é o seu batismo por João no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência. Então aparece Jesus. O Batista hesita. Jesus insiste e recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus e uma voz do céu proclama: Este é meu filho muito amado. Tal foi a manifestação epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. João anuncia o batismo para os pecadores e pedia penitência. Era um batismo de perdão e acolhimento, pois não importa nosso pecado. Se nos arrependermos e fazermos o propósito de não repetirmos, Deus nos perdoará e nos contará no número de seus filhos adotivos. Continuemos com os ensinamentos da Igreja. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa sua vida pública depois de se ter feito batizar por João Batista, São João Batista, no Jordão. E depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos. Ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Continua? Continua até o fim. A Igreja tem o mandato de administrar o batismo. Falaremos mais sobre esse sacramento em nossa aula sobre 7 sacramentos. Jesus anuncia o Evangelho. Jesus inicia... Calma aí. A gente vai falar agora sobre o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe, você quer começar? Sobre o batismo? Uhum. Ixi, onde é que eu falei aqui? Tá. Jesus, ele se fez batizar porque ele nos dá esse exemplo, né? Claro que ele já era cheio do Espírito Santo, mas ele quis, assim como um mestre, ensinar aos seus discípulos o que é preciso ser feito para ser cheio do Espírito Santo, né? Então, sejais batizados. E fica aí a dica de João, né? Porque para ser batizado, a gente precisa andar direito, precisa arrepender-se dos pecados, a gente precisa estar na linha, fazer a vontade de Deus, né? Não adianta ser só batizado, mas também tem que viver uma vida cristã reta. Então, o Senhor, ele deixou isso como ensinamento para a gente. João ensina: convertam-se, voltem à vida errada, voltem à vida de errado para certo, siga, né, a vontade de Deus, faça o bem. E aí vem Jesus e já vai carimbando aquilo que o primo dele disse, né? Arrependei-vos. E Jesus batiza. Ele é batizado depois para que todos possam entender que é importante dar esse primeiro passo, porque a gente entende no cursinho de batismo que quando somos batizados, passamos a ser filhos de Deus e não só criatura, né? Já passamos a ser marcados, levar o sinal de Cristo, né? Levar aquele sinal da cruz que é colocado na testa, no peito da gente, né? Que abre o nosso coração para o amor, que sela a força do Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus, ele deu esse exemplo para que a gente possa, como filhos dele, receber esse sinal,
Eu digo no curso do batismo que é como se fosse um passaporte para o céu, e a gente que vai dar a validade com a nossa vida, o nosso caminho cristão. E você sabe que passaporte, o batismo não é um passaporte falso, né? É um passaporte verdadeiro, né? Pelo batismo nós somos adotados como filho de Deus, mas às vezes o passaporte pode ser verdadeiro, mas se tivessem a foto, se tivessem a assinatura, se tivessem os carimbos, certo? Se não tiver atualizado, não vai embarcar. É verdadeiro o passaporte, não é falsificado, mas está desatualizado. E o batismo nos dá um passaporte show de bola, redondinho. Só que acontece que em nossa vida a gente não renova esse passaporte. Então a gente fica com o passaporte inválido, não consegue entrar no céu. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele, vamos dizer, continuando nessa analogia do passaporte, o pecado ele vai desatualizando o nosso passaporte, né? A gente vai perdendo os nossos vistos, né? Porque a gente não vai a gente não vai na embaixada renovar, né? E assim é a nossa vida de igreja. A gente tem que ir da igreja renovar essa graça do batismo, vivendo a vida sacramental, renovando esse passaporte, né? Jesus, ele não precisa ser o passaporte porque ele já é o avião, entendeu? Usando essa analogia, né? Jesus, a igreja é o aeroporto, Jesus é o avião que nos leva para o céu, né? Então, nossa, ótima analogia, essa foi muito boa. Eu não gosto de analogia porque a maioria delas são ruins, mas essa foi muito boa. Jesus é o avião que nos leva para o céu, né? É, e, né, e quando Jesus ele nos leva para o céu, né, ele não precisa de passaporte, né? Mas por que esse Jesus tão perfeito ele precisou ser batizado, né? Voltando agora para a linguagem sacramental, por que ele precisou ser batizado, né? Ele não precisou, ele não precisava, ele já tinha a plena graça divina, porque ele era Deus, né? Mas ele quis fazer isso para quê? Para que nós entendêssemos o mistério do batismo, não é? O batismo de João era um batismo de penitência e arrependimento. Mas aí Jesus, com o seu batismo, quando Jesus é batizado, ele santifica todas as águas do mundo e dá dignidade a toda a água do mundo para ser usada para o batismo. Então qualquer água que seja H2O pode ser usada para o batismo, né? Então se você estiver numa situação de emergência e você está no mar, você pode batizar com a água do mar. Se você estiver numa UTI, tiver uma ampolinha para batizar uma criancinha que está enferma, você vai usar aquela ampolinha, vai cair 3 gotinhas. Toda a água é viável para se fazer o batismo, né? Então o batismo de Jesus santifica as águas, né? Porque o batismo é para nos santificar. Agora, quando alguém é santificado, vai se batizar, então ele santifica o instrumento que está o batizando, ou seja, as águas. Ou seja, pelo batismo de Jesus foi santificado todas as águas, porque ele já era santificado. E também para nos dar o exemplo da Santíssima Trindade, né? Mas eu não vou falar mais sobre isso, vocês vão ficar com gostinho de quero mais, porque a gente vai ter uma aula que a gente vai falar do sacramento do batismo em si, né? Então segura o peão, né, Felipe? Então vamos continuar. Todas as prefigurações da antiga aliança Mãe, encontram. Jesus anuncia o evangelho agora. Assim, Jesus anuncia o batismo para os pecadores e pedia penitência. Era um batismo de perdão e acolhimento. Pois Mãe, não importa. mas Oi? você está lendo de novo. Então, você mandou. Jesus anuncia o evangelho. Então, É depois não do é. batismo. Jesus anuncia o evangelho. Onde está? De... Ó, eu vou ler aqui e você vai se achando, tá bom? É aí. Jesus anuncia o evangelho, né? Jesus inicia 3 anos de vida pública, onde ele pregará a mensagem da salvação à humanidade e chamará a humanidade à conversão. Jesus escolhe 72 discípulos, dos quais ele escolhe 12, né? Sim, Como posso os ler agora? apóstolos. Sim, é porque eu estava com o dedo em cima do tema. Ai. São Marcos 16, 19. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Beleza, gente. Assim, Ó, Jesus, ele inicia a vida dele pública. A vida pública de Jesus se inicia de verdade. No Esposo de Caná, ele tem a primeira manifestação, né? Ele tem a primeira... acho que a palavra é epifania, né? E ele tem a manifestação dele, porque ele faz um milagre e todo mundo olha, olha, Jesus, o filho do carpinteiro. Esse não sabia que... Nossa, tipo, todo mundo ficou admirado, que Jesus ele ficou 30 anos ali, de boa, só ali fazendo umas cadeiras, umas mesas, e de repente ele aparece transformando água em vinho, então o pessoal viu que Jesus era poderoso, né? E a maioria das pessoas tinha essa visão que Jesus era um homem, um profeta, mas não que ele era Deus, né? Que isso até os discípulos demoraram para entender, né? E Jesus ele é batizado, ele santifica as águas e Jesus ele envia o Espírito Santo, né? Ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba. Né? Aqui eu não falei, mas Jesus ficou, não está na aula de hoje, mas depois Jesus jejuou 40 dias no deserto, né? O Matheus está chegando agora, a Mayara também chegou, boa noite, boa noite. boa noite, sejam bem-vindos. Jesus ele jejuou 40 dias no deserto onde foi tentado. A gente vai Boa falar. noite, gente. Boa noite. A gente vai falar mais sobre as tentações de Jesus. Eu não coloquei de propósito porque a gente vai falar na aula que a gente vai falar sobre jejum, né? E oração. E a gente vai voltar nesse tema. E Jesus, ele depois de ser batizado, ele vai lá e escolhe os seus discípulos, né? Porque ele quer escolher dentre as pessoas comuns pessoas para segui-los mais de perto, né? Que hoje a gente conhece os discípulos, a gente conhece os discípulos que são os padres, os apóstolos que são os bispos, né? E todos nós somos discípulos, né? Quem segue Jesus, não importa o estado de vida, se é leigo, se é consagrado, é discípulo. Mas tem os apóstolos. Os apóstolos são quem? São aqueles 12, né, que Jesus separou, né, dos 72. Jesus escolheu 72 discípulos, e desses 72 discípulos, ele escolheu quem? 12 apóstolos. E aqui eu citei o nome dos 12 apóstolos nessa passagem de São Marcos, né? E então vamos lá, agora a gente pode continuar. O Matheus perguntou se ele perdeu muita coisa. Perdeu, mas ainda bem que a aula está sendo gravada e ele vai poder rever no YouTube. Né? E sem problema, quem perdeu o começo da aula, quem quiser rever a aula, está lá no canal. Né? O nome do canal eu coloquei Professor Felipe Abreu. É onde eu vou estar. Todas as aulas de Crisma, desde a criação dos anjos até agora, estão lá disponíveis, junto com os textos das aulas. Então vocês podem estar indo lá a hora que quiser rever. Maravilha. Valeu. Pode continuar? Pode, se você quiser comentar. Mais para frente. Assim afirma o Catecismo da Igreja Católica. Quem está meio perdido é no número 765, tá? Certo. Depois de escolhe os 12, 765. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais, a escolha dos 12, com Pedro como chefe, representando as 12 tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua morte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Então,
pode ler esse último parágrafozinho. Os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja, receberam a missão de evangelizar a humanidade, estabelecendo a presença da Igreja Católica em todo o mundo e administrando os sacramentos. Então, beleza, gente. Aqui estamos falando aqui, Jesus escolheu os 12 discípulos, os 72 discípulos e os 12 apóstolos, né? Os apóstolos são esses 12 que eu falei. Um deles era um traidor, né? Porque você vê que até quem viu Jesus pessoalmente teve pecado, né? Que foi o Judas Iscariote, né? É muito importante a gente perceber que desses 12 apóstolos, depois que Jesus sobe aos céus, Jesus envia esses apóstolos para o mundo, né? E esses apóstolos, cada um vai para um lugar diferente do mundo, né? Pedro vai para Roma, Paulo, ele vai ser apóstolo de Cristo depois, né? Paulo, ele vai para tudo que é lugar, né? E vai morrer em Roma também, né? Tiago vai para a Espanha, né? Que na Espanha a gente conhece Santiago de Compostela, que foi Tiago vai para a Espanha. Mateus vai para a Etiópia. Então Marcos vai para o Egito, né? Tanto que a igreja copta hoje lá do Egito é uma igreja que descende de São Marcos, né? Então cada um deles lançam uma base no mundo, né? E cada um desses discípulos vão formando outros discípulos. Cada um desses apóstolos vão gerando outros apóstolos. Ou seja, os 12 apóstolos são os primeiros bispos, né? E desses bispos eles vão ordenando padres e outros bispos para os sucederem, né? Então a igreja de hoje, se você for olhar cada bispo que existe hoje, por exemplo, Dom Odilo Scherer, e se você perguntar quem ordenou Dom Odilo Scherer, eu não sei quem ordenou, mas aí vamos dizer que foi o cardeal que tinha antes dele, que é Evaristo Arns. Beleza, quem ordenou Evaristo Arns? Outro bispo. Aí quem foi outro bispo? Outro bispo. Aí a gente vai acabar, se a gente conseguir fazer a linha ininterrupta, a gente vai acabar chegando em um apóstolo, né? Um desses 12 apóstolos. E isso que se chama o quê? Isso se chama a perpetuação da hierarquia da igreja dos apóstolos até os dias de hoje, né? E os bispos, eles foram, esses 12 apóstolos, Jesus formou eles durante toda a sua vida, os ensinou para que eles pudessem administrar para nós a presença de Cristo na terra, né? Que são os sacramentos da Igreja Católica. E todos esses 12 apóstolos, eles obedecem ao príncipe dos apóstolos, que é quem? São Pedro, né? E por que a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque Pedro, ele morreu e deu a vida em Roma. Se Pedro morresse em Jerusalém, seria a Igreja Católica Apostólica de Jerusalém. Se Pedro morresse em Guaianazes, seria a Igreja Católica Apostólica de Guaianazes, né? Mas por privilégio, por graça de Deus, Deus morreu em Roma, né? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque Pedro é a pedra da igreja, né? E a gente vai falar muito mais sobre esses assuntos mais pra frente, né? E só pode administrar os sacramentos as pessoas ordenadas, né? Para fazer isso, né? A não ser o sacramento do batismo, que qualquer um pode fazer em caso de emergência, e o sacramento do matrimônio, porque quem faz o sacramento do matrimônio não é o padre, são os noivos. Os noivos diante do altar, o padre é testemunha da igreja e ele dá a bênção da igreja, mas quem faz o casamento é os noivos, né? Não, porque o sacramento é feito pelos noivos. Tirando isso, a crisma, só o bispo ou o padre pode dar, né? Perdão dos pecados, só o bispo ou o padre pode dar. Eucaristia, só o bispo ou o padre pode consagrar. Unção dos enfermos, somente o bispo ou o padre pode administrar, né? Então, nós vemos que é muito importante ter essa presença do sacerdote, do bispo, porque o bispo é essa presença apostólica, é a presença dos apóstolos da nossa vida de hoje.
Cristo escolheu esses 12 apóstolos, ele também estava escolhendo todos os bispos que iam vir para frente também, né? Por essa sucessão apostólica, né? Esse é o termo correto, sucessão apostólica. Então, Jesus, na vida dele, né? Na vida pública dele, ele fazia milagres. Mas, mãe, você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu disse? Não, eu prefiro falar dos milagres. Assim, falando dos apóstolos, eu só queria colocar que Jesus, ele tinha um critério para escolher os apóstolos, né? E o meu observar, ele procurava sempre aqueles que todos poderiam colocar como os menos incapazes para ser os apóstolos, né? Então ali tinha um ladrão, né? Um traidor, tinha um confuso lá, o Pedro, todo estourado, né? No só jeito de intelectual. ser. Só tinha aqueles mais que ninguém dava nada por eles, né? Então, Jesus, as contas de Jesus não batem com as nossas contas, porque nós procuramos sempre os melhores, com mais requisitos para ser os nossos amigos e companheiros, mas Jesus não olha assim. Ele foi diretamente, como se fosse na fraqueza deles, que servia em contraposição para ser o forte da igreja, né? Então eu sinto que Jesus fez isso para ninguém se sentir pior quando se for exercer um papel na igreja. Mateus era cobrador de impostos, né? O nome dele era Levi, né? Ele cobrava impostos, ele roubava, era um ladrão, né? Pedro era pescador analfabeto, né? João era um moleque, jovem, adolescente. Marcos, eu não sei o que ele era, mas para ser apóstolo de Jesus, acho que coisa boa tá fazendo não. Porque Jesus escolhe os piores. Né? O mais inteligente, mais polido, o mais educadinho que tinha ali era Judas Iscariote. E olha o que ele fez. Né? Então você vê que Jesus escolhe a gente também, né? O que a gente tem de bom? O que a gente tem de valor para dar para Jesus? O que eu tenho de bom hoje eu adquiri por causa dele. Né? E é por causa dele. Agora, o que eu era antes de Jesus, né? O que eu sou sem Jesus, como diz o padre Alessandro, né? Sertanejo lá. Nada, 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 né? E Jesus, ele capacita Pedro, que era um pescador, a escrever 2 cartas na Bíblia e ser o primeiro papa da igreja. E morrer crucificado de cabeça para baixo. De onde que vem essa força? Né? De onde que vem o Espírito Santo? Deus que escolhe os apóstolos, né? Porque e faz, como diz o nosso próximo tópico, milagres, né? E antes de entrar nesses tópicos dos milagres, né? Um que eu não consegui escrever, mas a gente vai falar dele também quando a gente for falar da confissão, do sacramento da confissão, né? Que é a questão que Jesus perdoa, não importa o pecado, não importa a circunstância. Se existe Jesus, ele perdoou pessoas que para os fariseus eram imperdoáveis, né? Eu excluí uma parte da aula que falava de Jesus tretando com os fariseus, né? Eu excluí essa parte porque a aula ia ficar longa, mas os fariseus, eles condenavam as prostitutas, eles condenavam as adúlteras, e eles estavam errados em condenar? Não, né? A questão eles não estavam errados em condenar, porque o pecado, ele é condenável. Mas a questão eles condenavam numa vida de hipocrisia, porque eles não eram santos para condenar, né? Tanto que Jesus diz, quem tem a primeira pedra, quem não tem teto de vidro, né? Quem não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra, quando ele se deparou com aquela mulher adúltera, né? E todo mundo jogou as pedras, né? Porque Jesus fez aqueles velhos fazer um exame de consciência, né? E eles falou, poxa vida, eles pensaram nas palavras de Jesus, eles pensaram na vida deles e falaram, poxa, eu não sou digno nem santo o suficiente para tacar pedra na mulher, né? Ô, Felipe? Oi. Tem uma passagem que Jesus fala assim, né? Se alguém escutando o que eu falei, né, não ligar para isso, eu não julgo. Tipo assim, não tem problema, né? Porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo, né? Sim, mas aí vamos à próxima parte do argumento. Jesus, ele
ele fala com os ladrões, fala com as prostitutas, eles falam, Jesus ele janta na casa de cobrador de impostos, do Zaqueu, né, que desce da árvore, Zaqueu, porque por causa de você vão fazer uma música muito chata no futuro. Aí Zaqueu, oba! Aquela música lá do Regis Danese que, nossa, então, mas o que Jesus ele causava no coração desses pecadores, né? Olha, eu te amo e não te julgo, então pode viver a vida de qualquer jeito. Não, Jesus não fazia isso. Jesus ele resgatava, dava dignidade para essas pessoas, mas ele falava assim, para aquela pecadora caída mesmo, ele falou, mulher, alguém te condena? Não, nem eu te condeno, mas olha, vai e não peques mais. Para de aprontar. Para de fazer bagunça por aí. Só que aquela mulher ficou tão impactada com... que a tradição dá o nome de Maria Madalena para ela, né? Ela ficou tão impactada com aquele perdão que ela teve uma cura muito grande naquele momento e ela nunca mais voltou a pecar naqueles pecados, né, que eram os pecados sexuais dela, né? Aqueles apegos aos homens, né? Tanto que Maria Madalena, quando Jesus aparece para ela, né, depois que ele ressuscita, ele aparece para ela, né? E os anjos aparecem e ela fala assim com o anjo, eu não quero você, eu quero Jesus, né? Ou seja, nem os anjos consolam Maria Madalena, porque ela se apaixonou por Jesus, né? Ou seja, o perdão de Deus faz isso com a gente, faz a gente largar o pecado e amar Jesus de todo o nosso coração, né? Então, não tem essa de, você não pode me julgar, porque, olha, Jesus... Não, a gente tem que julgar, conforme a justiça de Deus, não conforme a nossa. Os fariseus queriam julgar conforme a opinião deles, mas a justiça de Deus a gente julga. Mas a justiça de Deus vem acompanhada da misericórdia. Mas a misericórdia não é a misericórdia quando você não fala a verdade para aquela pessoa e fala, você tem que se converter. Porque se faz um discurso de misericórdia sem conversão, é um discurso vazio. A gente tem que mudar de vida, tem que se converter. Não tem essa de, você tá vivendo no adultério, Jesus não te condena, que legal, que lindo. O amor é plus, o amor é plural. Não, saia dessa vida de adultério e volte para o seu matrimônio. É simples. Nosso Senhor Jesus Cristo pede para a gente ser santo, né? E vai e não peques mais. As pessoas gostam de ver só até parte da Bíblia, mas se vai e não peques mais, as pessoas não leem. Porque não convém. As pessoas querem continuar na vida de pecado. Agora eu, como catequista, eu não posso me privar de falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade para vocês, né? Porque senão, no dia que quando o bispo perguntar para mim, eles estão prontos para receber o Cristo, eu vou falar, não. Todo mundo veio de branco, comprou vela, comprou bolo, mas não vai crismar, porque eu não falei a verdade. Então eu falo a verdade. Vamos aos milagres? A Marina chegou na aula, seja bem-vinda, Marina. Oi, Marina, tudo bem? Oi, obrigada, gente. Boa noite. Desculpa a demora aqui, que eu tava tentando desligar aqui o microfone. Vamos aos milagres? Milagres. Faz milagres. Vai achando aí, Marina, para depois você ler, viu? Faz milagres. Não cabe aqui citar biblicamente todos os milagres de Jesus, pois os evangelhos estão repletos dele, do começo ao fim. Entretanto, Jesus opera milagres por ter compaixão das pessoas, e não faz distinção se elas são pobres ou ricas. Cura o servo de um poderoso oficial romano e cura miseráveis leprosos. Jesus faz os milagres conforme a fé da pessoa, e faz milagres espirituais, como a conversão de Zaqueu e da mulher do poço. Assim afirma o catecismo. Jesus acompanha as suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele, comprovam que ele é o Messias anunciado. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele.
aos que lhes dirigem com fé, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam na fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder do demônio. Refletimos assim que para ter fé em Jesus, os milagres podem nos ajudar. Porém, não é a essência da fé se basear em milagres. Os fariseus viam os milagres de Jesus e mesmo assim não criam nele. Jesus evitou aqueles que queria fazer um rei temporal. E isso ocorreu porque queriam apenas o milagre e não o reino de Deus. E como está a nossa fé em Jesus, baseada nos milagres ou no Deus dos milagres? Parou? Ensina o Então, aqui a gente fala que Jesus fazia os milagres. Por que Jesus fazia milagres, né? Porque Jesus tinha compaixão, primeiro, porque ele tinha compaixão das pessoas, né? Ele, por exemplo, a passagem que eu amo muito, né? E Jesus faz fé conforme a fé das pessoas. Tipo, Jesus estava numa casa lotada, lotada. Imagina cenáculo, ou imagina aquela oração que você faz em casa, o terço da igreja, e tá todo lotado assim de gente, vem os vizinhos, porque aqui em casa minha mãe fazia bolo, então lotava mesmo, né? Tinha comida, então lotava, né? E imagina, Jesus estava ali no meio, a casa lotada, não tinha por onde ninguém mais entrar. E o pessoal pegou os amigos lá, né? Tinha um cara que era cadeirante, né? Vamos falar, deficiente, né? Que ele ficava deitado no leito, se fosse hoje seria um cadeirante, andar numa cadeira de roda, né? E o pessoal falou, mano, a gente precisa levar ele para Jesus curar. Então eles sobem no telhado, os telhados de palha, eles arrancam o telhado fora e desce o cara do telhado. Eu fico imaginando Jesus olhando a cena. E todo mundo tava lá, os caras descendo um cara pela maca, né? E Jesus fica impressionado com isso, fala, olha, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus que estavam lá, quem é esse cara para ficar perdoando milagre? Só Deus pode perdoar milagre, né? Pensando, né? Aí Jesus lê os pensamentos, porque ele é Deus, né? E ele fala assim, vocês não acreditam que os pecados estão perdoados? Então vocês preferem que ele ande? Então beleza, levante e ande, pega teu leito e ande. O cara levantou, pegou o leito dele e andou. Por quê? Porque a fé dele e a fé dos amigos também. Por que eu peguei esse exemplo? Porque tem a fé do cara, mas o cara não poderia ir andar até Jesus. Então os amigos dele tiveram fé com ele. E levaram ele até Jesus. E Jesus olhou a fé desse homem. E desses homens. Mas primeiro Jesus ele quer perdoar os nossos pecados. Né? E por que Jesus perdoa os nossos pecados? Por que Jesus perdoou o pecado daquele homem? Porque ele viu que a necessidade espiritual dele era mais grave que a necessidade física. E isso é o problema dos milagres. Porque as pessoas vão na igreja hoje e elas querem milagre, cura e libertação, mas não querem se converter. Antes ir ao confessionário, antes comungar bem, e depois vem os milagres, se for da vontade de Deus, vem os prodígios. O maior milagre que Deus faz, olha, você quer ver um milagre? O confessionário, você chega lá cheio de pecado e sai sem. Tem milagre maior que esse? Né? Você chega no confessionário, cheio de pecado, imundo e sai com a alma limpa. Milagre. Você vai na igreja e aquele pão se torna o corpo e sangue de Cristo. Milagre. Mas são milagres que são da ordem espiritual, que a gente não vê, né? Os milagres que a gente vê, muitas vezes, são milagres que acontecem, e acontecem mesmo. Eu era doente, incurável, e eu recebi uma cura quando na minha infância. Mas antes, convém a gente ir buscar a nossa cura espiritual, né? Por isso que eu disse dessa questão. E Jesus, ele acompanha todas as suas obras. Jesus acompanha todas as suas obras com milagres. Porque ele vai pregando
E isso vai se seguindo de milagres. E isso as pessoas veem que confirmam. O milagre ele confirma as palavras que Jesus disse. Mas isso pode causar muitas coisas. O interesse, né? Porque Jesus deu pão para 5.000 pessoas que estavam com fome, né? E as pessoas queriam fazer ele rei porque ele deu pão para elas, entendeu? E tipo assim, eles queriam que abrisse a padaria de Nazaré. Não que Jesus salvasse a humanidade dos seus pecados, mas eles queriam uma padaria de Nazaré, onde Jesus vai fazer pão mágico para todo mundo. Não é assim. Nós temos que ter fé em Deus, né? Que Deus faz os milagres. Não fé no milagre, mas fé nos Deus dos milagres. Mãe? Oi. Continua aí. Acrescenta aí. Não, isso aí eu vou acrescentar mais à frente por causa do tempo. Onde a gente parou? Jesus ensina o seu povo? Isso. Jesus ensina o seu povo através de sermões e ensinamentos. Mas Jesus não é direto em suas palavras, demandando esforço para entendê-las. Por isso, devemos sempre crescer em espiritualidade e estudo das coisas sagradas para entendermos a Jesus. A fé não depende do estudo, mas o estudo lança bases para cada vez crermos mais. O sermão mais famoso do Nosso Senhor foi o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina, dentre outras coisas, a oração do Pai Nosso, que teremos na próxima aula. Jesus fez uma solene advertência no início do Sermão da Montanha, ao apresentar a lei dada por Deus no Sinai, quando da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só desses mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim os homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. O Sermão da Montanha vem nos dizer que Cristo não veio jogar fora o Antigo Testamento, mas sim do pleno cumprimento. Os 10 mandamentos são o nosso caminho para obedecer a Deus, como vimos. Porém, ao vivê-los com a luz de Cristo, somos chamados a ser Muito santos. bom. Aqui, Jesus, ele ensina o povo. Jesus, ele faz os milagres. Enquanto ele está ensinando o povo, ele está pregando, ele está fazendo milagres. Jesus vai passando, vai fazendo milagre, mas ao mesmo tempo ele não faz milagre de graça. Olha, eu sou milagreiro. Não, ele prega a conversão, ele prega a salvação, ele prega o reino de Deus, né? E os milagres, eles são sinais disso. Jesus ensina o povo, só que Jesus, ele não ensina o povo com linguagem direta. Ele faz uso de muitas parábolas, como a gente vai ver agora. Mas aqui a gente vai destacar o Sermão da Montanha. E principalmente na próxima aula, quando a gente for rezar o Pai Nosso. A gente vai rezar um Pai Nosso de 1h30. Ou seja, a gente vai refletir o Pai Nosso inteiro, né? E que é uma oração perfeita. Então por isso eu não vou aprofundar muito agora no Pai Nosso. Mas no Sermão da Montanha, Jesus ele não disse, ó, não vim rasgar o Velho Testamento, não vim superar Moisés, não vim superar Abraão, eu vim dar pleno cumprimento, eu vim falar, olha, eles vieram para falar de mim. Então tudo isso que está no Antigo Testamento era para falar de mim. E isso esse estopim é em mim. E em mim está o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, né? E Jesus, ele quer nos ensinar, só que Jesus, para a gente ouvir a palavra de Deus, às vezes, quando a gente ouve, a gente não entende de primeira. Ou seja, Deus, ele quer que a gente faça o quê? A gente reze bastante, mas que a gente estude também. Ah, eu não entendi, então vamos buscar entender. Vamos ir para a aula de crisma, para a aula de catequese, vamos ler os livros da igreja, vamos ler a Sagrada Escritura com o Catecismo da Igreja Católica. A gente não tem desculpa para ficar na ignorância, gente. Todo mundo aqui tem capacidade intelectual para buscar aprender mais e sair do comodismo. Ser cristão é sair do comodismo.
Ser católico é você sair da sua zona de conforto e buscar entender mais a Deus. Tem pessoas que têm uma fé muito firme, muito sólida. Por exemplo, o pessoal que mora na roça, o pessoal que mora nos campos, eles não têm tipo tempo para ficar lendo Suma Teológica, Patrística, Santo Afonso de Ligório, mas eles têm uma fé simples e rudimentar. Mas essa fé é suficiente para eles. Mas eles têm uma sabedoria muito grande, uma sabedoria popular, uma sabedoria de vida, né? Então, pela experiência que eles têm de vida e uma vida cristã, uma vida honesta, eles têm também a ensinar para nós. Mas agora nós que estamos aqui e temos capacidade para ler, para entender, nós temos que buscar, né? Não há desculpa para isso, porque Jesus ele nos fala em parábolas, né? E para você entender as parábolas, você tem que estudar, mas além de tudo, no seu estudo não vai adiantar nada se você não ter fé, se você não ter humildade de coração para entender as parábolas, porque Jesus diz que ele deu a conhecer as coisas do reino de Deus aos humildes, né? E escondeu aos sábios, né? Os sábios deste mundo. A gente tem que ser sábio, mas não deste mundo, tem que ser sábio do reino de Deus, né? E como que a gente é sábio do reino de Deus? Sendo humilde nesse mundo, né? Então, vamos lá, mãe. Posso fazer só duas verificações? As pessoas os humildes que estão na roça e não têm a Suma Teológica para ler, elas têm a Suma da natureza. Eles estão em contato direto com a natureza, com a terra, com as árvores, com os animais, e Deus fala muito com eles, na palavra de ciência ali, né? Deus vai falando neles, e é por isso que eles têm essa sabedoria quando eles estão com o coração puro, né? E é assim o que eu observo. E também, diante disso que você colocou, tem uma frase que eu escuto sempre na Canção Nova que diz assim: cristão ignorante, futuro protestante. Já disse tudo, né? Vai estudar não. Católico, vai estudar não. Estuda não, que católico que não estuda tem dois destinos se não for uma pessoa que está na roça lá. E aqui, a gente aqui que está na cidade, a gente que está aqui buscando um ensinamento a mais, tem dois caminhos para quem não estuda, para quem não busca aprender mais. Ou é virar evangélico, ou é protestante, ou virar católico burro, né, que é o pior de todos, porque é aquele católico que eu falo, eu sou católico, mas eu apoio o aborto. Eu sou católico, mas não tem problema sexual do casamento. Eu sou católico trouxa, né? Porque é católico que não aprendeu, não quis aprender e fica arrotando asneira por aí, né? Agora, ou virar ateu, né? Vai perdendo as fé aos poucos, né? Porque não busca e pensa que tudo é crendice. Não vê os fundamentos lógicos nas coisas, entendeu? Porque é tudo crendice, é tudo... Então, a nossa fé, ela tem bases, né? Então, vamos entender um pouco as parábolas de Jesus, né? Vamos entender que Jesus, ele nos fala de maneira enigmática, justamente porque ele sabe que a gente não é burro, que a gente pode aprender e vai aprender, né? Mãe? Oi. Marina, você está pronta para ler? Sim ou não? Tá desligado o áudio, Marina. Oi. Tô. Peraí, deixa eu achar aqui. Milagres, não cabe aqui citar... Não, parábolas. Parábolas, isso. Aqui, Jesus chama, né? Isso, então pode... Vamos lá. Jesus chama para entrar no reino por meio de parábolas, traço característico do seu ensino. Por meio delas, convida para o banquete do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. As parábolas são, para o homem, uma espécie de espelho. Como é que ele recebe a palavra, como chão duro ou como terra boa, que faz ele dos talentos recebidos. Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus.
mas os que ficam fora, tudo permanece enigmático. É isso que eu tô falando, gente. Primeiro, é preciso, não bastam palavras, é preciso atos, né? Ah, eu creio em Deus. Mas o que significa crer em Deus? Vamos estudar. Vamos correr atrás. Vamos basear nossa fé. Vamos correr atrás das razões que dão baseamento à nossa fé. Agora, Jesus ele fala agora uma coisa importante. Você já percebe, você que está dentro da igreja católica, você que está estudando, vocês já perceberam que alguém que está fora da igreja, o pessoal que gosta de falar da igreja é quem está fora. E eles geralmente falam coisas e eles não entendem o nosso estilo de vida, eles não entendem o porquê a gente decidiu as coisas. Por quê? Porque para eles estão fora, é enigmático, é parábola para eles, né? E Jesus quando falava a parábola, as pessoas não entendiam, né? E ele explicava o significado das parábolas para quem? Para os discípulos deles, né? Então, quando a gente entra na igreja, a gente se torna discípulo. Então a gente começa a entender pelo dom do Espírito Santo coisas que a gente não entendia quando a gente estava fora. Quem que já teve essa sensação? Eu estava fora da igreja, eu não entendia nada, eu julgava a igreja. E quando eu adentrei na igreja e comecei a conhecer, eu falava, meu Deus, quanta cegueira, como que eu estava errado, como que eu podia pensar assim. Aí você olha para o seu amigo que está no mundo e ele não enxerga, e você enxerga. Eu tive muito essa experiência, né? E as pessoas falam da Inquisição, as pessoas falam das cruzadas, as pessoas falam que Jesus não existiu, elas não entendem. É parábola. E parábola, para uma pessoa que não quer entender, sempre será enigmático. Ou seja, a parábola é um estilo literário que faz você ter que ter um esforço de ir além. Um esforço de ir além daquilo que você está lendo. É a mesma coisa. Quando você entra na igreja, quando você entra no reino de Deus, você tem que fazer um esforço para ver aquilo que você está crendo e professando. E muitas pessoas não fazem esse esforço. Então a igreja católica, o cristianismo sempre será enigma para essas pessoas. Então elas vão julgar, vão acusar, vão fazer várias coisas e não vão entender o porquê as coisas acontecem. Porque elas não abrem o coração para a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele ensina por parábolas, né? E a parábola também é um jeito de as pessoas entender certas coisas, né? Ah, você tem que... A palavra de Deus, ele escutou a palavra de Deus e aprendeu. Por quê? Porque ele é terra boa. Aí quem mora na roça sabe que terra boa é terra que dá fruto. E que terra com pedra é terra que não dá fruto. Então a gente tem que ser terra boa, né? Então a gente olha para a terra boa e fala, Deus, que meu coração seja que nessa terra, que cair a semente do Espírito Santo, floresça e dê frutos, né? E fala da parábola de dar tudo, né? Aqui fala de dar tudo. Tem a parábola do cara que é rico. Vamos dizer aí, o Bill Gates, ele tem mansão, ele tem iate, o cara tem tudo. Só que ele encontra algo que vale mais que tudo aquilo que a vida que ele trabalhou. Uma pérolazinha desse tamanho. E é mais valiosa que tudo. Então ele vende tudo só para comprar essa pérola e ele guarda essa pérola com ele. Ou seja, Jesus Cristo é essa pérola. E nessa vida a gente pode ter tudo, mas muitas vezes a gente tem que deixar tudo para ter a pérola que é essencial e guardar nisso na nossa vida, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, deixar tudo pelo reino. E quem é o reino de Deus? Tanto falar do reino de Deus é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? A presença da igreja no mundo é a presença do reino de Deus, né? E quantas pessoas deixam tudo porque encontrou um tesouro, né? Um tesouro escondido, né? Ou seja, Jesus usa das parábolas para a gente fazer analogias, né? Tipo, assim como a terra dá bons frutos, assim também meu coração tem que ser como essa terra para que eu dê bons frutos na fé, né? Então tem uma parada de enigmático, mas depois que você entende, você começa a compreender tudo, né? Você começa a fazer analogia com as coisas e você faz analogia desse mundo em relação ao mundo sobrenatural, porque é a maneira que o homem entende, o homem de boa vontade entende o que Deus quer dizer, né? Por isso que Jesus ensinava em parábolas, né? Então vamos lá. A transfiguração de Jesus. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre, começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e lá sofrer, que tinha de ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
Pedro rejeita este anúncio e os outros também não entendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. No alto de uma montanha, perante três testemunhas por eles escolhidas, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem e falam da sua morte, que iam consumar-se em Jerusalém. Uma nuvem envolve-os e uma voz do céu diz: Este é meu filho predileto, escutai-o. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, Jesus ele fala: gente, legal a minha vida, eu tô fazendo muito milagre, né? Tô aqui curando. E os discípulos estavam tudo felizes, né? Eles iam por aí, expulsavam os capeta, né? E os discípulos estavam tudo poderoso, né? E eles estavam começando a ficar um pouco soberbo com isso, né? E tinha até uma discussão para ver quem ia ser o maior no reino de Deus, né? E Jesus fala: gente, chega aqui, chega mais perto, mais perto. Eu vim aqui para morrer. Aí Pedro falou: não vou morrer. Que isso? Você é rei, você é poderoso, você está fazendo milagre, você está fazendo cura, prodígio, cura e libertação. Que é isso? Não, eu tenho que sofrer e morrer, né? Aí eles não entenderam isso. Então Jesus fala assim: olha, Pedro, Tiago, João, vocês três, vamos ali dar um rolê, né? Vamos subir um monte, vamos rezar um pouquinho. E ele sobe um monte. Quando ele sobe um monte, Jesus ele se transforma. Ele expressa a sua divindade. E Pedro, João e Tiago vê Jesus como ele realmente é. E Jesus ali ele oculta a sua humanidade e mostra a sua divindade. E eles veem Jesus Deus. E aparece quem ali? Moisés e Elias, né? E engraçado, Moisés e Elias eles aparecem em corpo, né? Não é visãozinha. E na Bíblia a gente não sabe onde que Moisés foi sepultado, né? E tem uma tradição que fala que ele foi arrebatado para o céu. Elias a gente já sabe que ele foi arrebatado para o céu, né? Então ali a gente vê a lei representada por Moisés, os profetas representados por Elias, e a lei e os profetas dizendo para Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, a nossa salvação, que ele ia morrer e que ele ia padecer em Jerusalém. E então o Monte Tabor ele acaba sendo o quê? Um antegozo do reino, um antegozo do céu, ou seja, uma antecipação do céu, como a Marina vai ler agora. O antegozo do reino, a transfiguração. Por um momento, Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória, tem de passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é da vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Aí pode pular essa parte? Ó, tota trinitas, apparut, pater in voti, filhos e homine, espírito in nubi clara. Aí aqui é a tradução, né? Apareceu toda a trindade, o Pai na voz, o Filho na humanidade, o Espírito Santo na nuvem luminosa. Ou seja, ainda bem que tem a tradução, porque meu latim é péssimo do péssimo. Vai, continuando, Marina. Transfiguraste-te sobre a montanha, e na medida em que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo Deus, para que quando te vissem crucificado, compreendessem que a tua paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai. Muito obrigado, Marina. Então, quando Pedro e Tiago e João estavam lá diante de Jesus e ele se transfigurou e viram a glória de Deus, eles viram uma gotinha do céu. E eles já falaram: Mestre,
é bom estar aqui. Eles não queriam descer do monte, não. É bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas. Ou seja, os caras queriam morar lá, né? Queriam morar, nunca mais sair, né? Só que Jesus fala, não, levanta. Por quê? Porque eu vim aqui para confirmar que eu vou morrer e sofrer. Moisés e Elias vieram para dizer para mim que eu realmente vou morrer e sofrer e que isso vai ser um ato de voluntário. E que eu me entrego. E tipo assim, vocês queriam ser os maiores no reino dos céus, né? Porque Tiago, João, tava lá brigando para ver quem ia ser o maior no reino dos céus. E Pedro falou, não, eu sou o chefe dos apóstolos. Como assim? Então, ó, vocês viram a minha glória. Mas agora, quando a gente descer ali embaixo, vocês vão ver eu crucificado. Né? Vocês vão ver eu, o rei dos reis, o senhor dos senhores, vocês vão ver eu crucificado, humilhado. Então, quem é o maior no reino dos céus é aquele que segue meus passos, né? Então, quem segue os passos de Jesus é aqueles que salvem o caminho do martírio, da humilhação, da provação, da injustiça, né? Porque Jesus Cristo, que é Deus, foi humilhado, provado e injustiçado. E porque a gente que é menor que Jesus Cristo vai passar por cima dele e falar, olha Cristo, obrigado, você sofreu por mim, então eu não vou sofrer. Não, Jesus ele vai lá, mas ele fala, Pedro, Tiago que estava ali, viu Jesus, ele morreu na espadada, tomou espadada, morreu. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? João, ele foi fervido em óleo frito e ainda sobreviveu. Escreveu o Apocalipse, morreu de velho, mas ele sofreu. Ficou nos calabouços monstros lá preso, né? E o que deram força para esses 3 que sofreram tanto, sofreram o martírio? Eles tinham na memória dele aquele momento de céu na terra que eles viveram no Monte Tabor. E eles tinham também a visão de Jesus Cristo. E eles tinham falar, olha, depois que Jesus Cristo morrer, a gente viu Cristo crucificado. Então, também, eu sei que depois da cruz tem o Monte Tabor. Então, depois do martírio tem a glória. E Jesus, ele deu esse momento de paz e consolação celeste para os seus discípulos, para dizer que é isso que nos espera. Então, aguente firme, gente. A gente sofre, a gente está sofrendo, a gente está passando tribulação, aguente firme. Que depois dessa vida, nós teremos a justificação e nós teremos o reino de Deus. Nós teremos a nossa vida plena e feliz. E eles não queriam ir embora por uma gotinha do céu. E agora imagina a torrente de graça que tem no céu por inteiro, né? Então, ali meu pai chegou ali, meu pai ali atrás, ó, o seu Chicão. Quem tá vendo a câmera da minha mãe? Tá doido? Então vamos lá, gente. A última parte da nossa aula, porque já está tarde, Jesus institui a Eucaristia. E essa passagem, antes de a Marina começar a ler, eu não vou adentrar muito no mistério da Eucaristia, porque a gente vai falar isso nas aulas sobre os sacramentos. Mas o lava-pés, né? Eu queria falar sobre o Jesus lavar o pés dos discípulos, né? Hoje eu queria focar mais nisso. Incrivelmente, por incapacidade talvez, eu não consegui achar no catecismo sobre o lava-pés, né? Então isso vai ser um pouco no improviso agora, né? Jesus, ele estava na Santa Ceia, né? E João, aqui é o Evangelho de João. João acho que é o único evangelho que não fala da Eucaristia, tipo, que Jesus instituiu a Eucaristia, aquele tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Jesus não fala, João não fala disso no evangelho dele, né? João, ele já faz um discurso, em João 6, ele faz um discurso eucarístico, né? Enorme. Mas aqui, João, ele traz esse dado que Jesus lavou os pés. Jesus já estava lá na noite que ele ia ser entregue, na noite que ele ia ser dado para ser morto por Judas, ser entregue por nós. Jesus, ele estava ansioso para se reunir com seus discípulos. Ele diz lá, eu ansiava este momento, comer a Páscoa convosco, eu estava ansioso por isso. E Jesus, ele come a Páscoa, antes de comer a Páscoa com os discípulos, a gente conhece que Jesus vai comer na Páscoa, ele institui a Eucaristia, pronto. Mas antes, Jesus fez um ato.
Jesus, ele, Deus poderoso, soberano, ele abaixa, pega a bacinha de água e começa a lavar os pés dos discípulos um por um, né? Aí chega Pedro, né? Chega no meio de Pedro. Pedro, não vou deixar você lavar os meus pés, né? Pedro, a cabeça dura, ele já tinha visto a glória de Deus, a transfiguração, né? Mas não, porque você é meu Senhor, você é meu Deus, eu não vou deixar você lavar meus pés, né? Aí Jesus só falou assim: não terá partes comigo se não deixar eu lavar teu pé. Aí Pedro falou: então lava a cabeça, lava tudo, que importa que, né? Ou seja, Jesus, ele quis lavar os pés para dizer que ninguém é melhor que ninguém. Primeiro ponto. Jesus quis lavar os pés dos seus discípulos porque ele, o mestre, o soberano, dando exemplo, lavando os pés dos seus servos, né? E isso que a igreja faz. Muitas vezes a gente tem que, mesmo a gente estando num cargo maior, a gente tem que abaixar e lavar os pés daqueles que estão abaixo de nós, em cargos, né? E, ou seja, tem que ser humilde. Se você é chefe numa empresa, você tem que ser humilde com seus funcionários. Você tem sua autoridade? Você tem. Mas você não deve humilhar, você não deve, porque você não é maior, entendeu? Você é maior em cargo, mas não em dignidade humana, né? Isso que Cristo veio nos ensinar, né? E beleza, eu trouxe esse dado dos lava-pés, né? Então vamos ler aqui, eu escrevi aqui, né? Jesus lava os pés dos discípulos para dar o exemplo que nós temos de ser humildes e servir o nosso próximo. Se Jesus, que é Deus, nos serve, por que nós que somos mortais não serviremos ao nosso irmão? O lava-pés significa que Jesus quer lavar os nossos pecados para que possamos ter parte com ele na comunhão. Ou seja, ali ia ter a comunhão. Então Jesus estava lavando seus pés. O que a gente pode entender como isso, né? A gente tem que lavar os nossos pés antes de entrar na fila da comunhão. O que significa isso? A gente tem que procurar a confissão, lavar os nossos pés, lavar a nossa alma, para aí ceiar com o Senhor, para aí ter a comunhão. A gente não pode comungar com a alma suja, ou seja, em pecado mortal, né? Então vamos entrar no mistério eucarístico. Limpos por dentro, lá com os pés lavados, nós podemos comungar. Então vamos lá, Marina, chegando no fim da aula já, gente. Vamos lá. Jesus exprimiu de modo supremo a oblação livre de si mesmo na refeição que tomou com os 12 apóstolos. Na noite em que foi entregue, na véspera de sua paixão, quando ainda era livre, Jesus fez desta última ceia com os apóstolos o memorial da sua oblação voluntária ao Pai, para a salvação dos homens. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Isto é o meu sangue da aliança, que vai ser derramado por uma multidão para a remissão dos pecados. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos até voltar o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Amém. Então, aqui a gente termina o texto da aula, vamos para o fim da aula já. E Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ele chama os discípulos para ceiar, mas não é o que estava na cabeça dos discípulos, é mais uma ceia pascal, né? Vamos comer, encher o bucho, porque vamos comemorar que a gente saiu do Egito, né? Porque o que é a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da libertação do mar dos hebreus do faraó, né? Mas Jesus, ele não estava pensando nisso. Jesus estava pensando na nova Páscoa, no novo cordeiro que ia ser imolado, né? Quem? Ele mesmo, né? A Eucaristia, ela é lembrança e renovação da paixão de Cristo. Quando o Padre está celebrando a Eucaristia, ele está celebrando aquele sacrifício que a gente vai ver daqui a... sem ser na aula que vem, que é do Pai Nosso, na outra. Quando a gente vai falar da paixão de Cristo, né? Que vai ser uma aula que a gente vai... Eu não vou fazer brincadeirinha nessa aula, porque a gente vai falar sobre a paixão de Cristo. Então aí você vai ver que eu vou estar com uma cara meio assim,
né? Porque a gente vai estar falando com seriedade naquilo que é o sacrifício de Deus para conosco. E como que a gente lembra disso no nosso dia a dia? Quando a gente vai à Santa Missa. Jesus ele se entrega no corpo e no sangue, sua alma e divindade através do sacramento da Eucaristia. Né? E sobre isso eu não vou me adentrar muito mais, não vou me explicar muito mais, porque o mistério da comunhão a gente vai ver na aula sobre os 7 sacramentos, né? E sobre a aula que a gente vai falar da Santa Missa, a gente vai voltar nesse assunto várias vezes, então, mas Jesus ali, ele está encerrando a sua vida pública, e ele vai, porque depois não é mais vida pública, né? Vida pública é quando está todo mundo, né? Todo mundo está vendo. Porque Jesus ele vai padecer, vai morrer na cruz, e depois ele vai ressuscitar. Mas ele ressuscitado, ele não anda por aí falando: oi, gente, eu estou ressuscitado. Aí, Caifás, perdeu, hein? O Caifás é quem condenou Jesus, né? Pilatos, sabe de nada, inocente. Não, Jesus ele aparece em privado para quem ele quer depois de ressuscitado, né? Ele não sai por aí em aparições públicas falando: olha, ressuscitei. Não, porque Jesus quer que a gente tenha fé na ressurreição. Então ele aparece só para os discípulos dele, né? Então aqui se torna o fim da vida pública de Jesus antes dele padecer na cruz, né? Porque aí depois, quem tem que tornar a vida de Jesus pública somos nós, né? Eu não preparei isso, mas isso me veio. Quem tem que tornar Jesus público no mundo de hoje somos nós. Não podemos ficar calados perante o mundo de hoje, né? Que tem gente que tem coragem de falar de aborto, tem gente que tem coragem de falar de divórcio, tem gente que tem coragem de falar de tanta coisa ruim, e ideologia de gênero, e Big Brother, e morte, e todo mundo abre a boca fala. Agora dá pra falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente, primeiro, que a gente é humano, a gente se sente incapaz de falar daquele que é perfeito. Mas segundo, porque a gente também não tem coragem, né? A gente tem medo de perder as amizades por falar a verdade, né? Mas Santo Tomás de Aquino ele diz: quem diz verdades perde amizades, né? Porque o que é ser amigo? Amigo é aquele que tem algo em comum com você, né? Eu tenho muitos colegas, mas amigos eu tenho pouco. Porque quem é meu amigo de verdade? Aquele que ama as mesmas coisas que eu amo, que tem o mesmo comum. E se eu amo a Cristo e uma pessoa não ama Cristo, ela é meu irmão em Deus, mas ela não é minha amiga. Por quê? Porque em algum momento a gente vai acabar brigando por causa disso. Então, eu tenho que ser antissocial, as pessoas não acreditam em Deus, não. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Temos que tornar Jesus público para aqueles que veem Jesus apenas como parábola, para aqueles que veem Jesus apenas como um enigma. E se vê porque não tem gente que fala: o crisma é isso. O que é o sacramento do crisma? Vocês, quando receberem o crisma, vocês estarão recebendo o selo do Espírito Santo, e a igreja vai falar assim: esse aqui está pronto para a missão, e vocês vão poder sair ao mundo e tornar Jesus público. Essa é a aula da vida pública de Jesus. Muito obrigado e salve Maria Imaculada. Isso, salve Maria. Então, Dúvidas e questões. Dúvidas e questões, dúvidas. Todo mundo entendeu tudo. Agora vamos perguntar. Gente, deixa eu falar uma coisa. É o Felipe aqui. É que o meu celular está viciado na bateria. E aí minha mãe carregou o carregador. Minha mãe acabou de chegar, aí eu tive que entrar pelo dela. Uhum. Entendeu? Porque meu celular é horrível, a bateria dele. Aí por isso que eu uso o celular da minha mãe, só que minha mãe não tava hoje. Aí eu pensei que ia dar tempo da hora que ela chegasse, entendeu? Só que ela chegou em... Não tem problema. Temos o YouTube aí para você assistir do começo. Beleza. Amanhã já vai estar disponível. Tá. Deixa eu falar, as minhas atividades eu entrego pra quem? É tipo assim, eu fiz tipo um trabalho de todas as aulas no notebook, sabe? Boa. Aí eu entrego. Aí tipo, eu fiz um trabalho, né? Aí eu envio via e-mail, como que é? Envia pra Sônia. E-mail? Eu vou mandar no seu WhatsApp meu e-mail, tá bom? Tá. Aí você envia pra mim. Tá bom. Boa, rapaz. Parabéns. Gostei. Empenho, viu? Beleza. Dúvidas sobre a aula de hoje? Eu usei o Word lá, sabe? Fiz certinho, bonitinho, tudo, as aulas. Aí é só enviar. Certo. Ok. Ok. Parabéns. Muito bem. Muito bem.
Mais alguma dúvida? Alguém tem? Não, né? Tá todo mundo dormindo. Marina ligou o Tá bom. microfone. Ô Pablo, você que é tão questionador hoje, você tá de boa? Como que é aí? Não tem dúvidas? Não, não, sim. Hoje não tem lição de casa, não, né? Olha, agora já que você falou, É semana montanha, né? olha, a lição de casa para a semana que vem é assim, eu não vou exigir. Fica O como uma pessoal vai ficar com raiva de mim ali. fica como uma sugestão. Eu citei várias passagens bíblicas e tem várias passagens bíblicas aqui no, nas passagens do catecismo. Seria bom vocês lerem, para quê? Para vocês internalizarem a aula, né? Vocês lerem, tem várias passagens bíblicas. Caça e vão lendo. Você não vai durar meia hora do seu dia você ler todas. De verdade. É bom que vocês já vão trabalhando com a Bíblia, né? E o que significa um cor, né? É claro que você já sabe que é 1 Coríntios, né? Mas aí, não sei, aí você pesquisa no Google, né? Um cor. Vamos dizer que se eu tenho dúvida sobre uma coisa, eu vou lá e pesquiso. Essa tem que ser a atitude. Eu pergunto pro Felipe, pergunto pra Sônia, mas vou lá e pesquiso. Eu não sei, porque eu não sei, eu não faço. Não tem mais isso. Que exercise isso na sua vida, que Jesus faça um milagre, né? Milagre que tira essa preguiça intelectual de nós de não querer estudar e se aprofundar nas coisas de Deus, né? Então, Posso fazer uma observação? pode. Hoje veio todo mundo, está todo mundo presente. Estão todos parabéns. Estou muito feliz. Estão todos presentes, meu Deus do céu. Queria falar para vocês assim que acho que a pandemia já está amenizando e logo logo a igreja vai chamar a gente para ter o crisma presencial. Eu não sei quando o padre vai chamar, mas assim que começar todas as atividades, ele já vai dizer para a gente voltar à aula presencial. Ô, Sônia, Oi. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fia? Oh, melhor agora. Oi, Felipão. Um beijo, minha princesa. Você também? Ô, Sô, deixa eu te falar. Domingo vai começar as missas lá já de 10 horas e meio-dia. Não falei? Olha aí. Vai ser 10 e meio-dia? 10 horas da manhã e meio-dia. Que legal. Olha, a minha coordenadora nem mandou a mensagem para mim ainda. Estou sabendo de primeira mão, hein? Então, menina, graças a Deus, né, Sô? Porque tava precisando já. Graças a Deus, igrejas abertas e só quem é grupo de risco. Eu acho que o crisma vai voltar normal, né? Presencial. Vai depender do padre. A gente vai ver assim, porque começa a ter as reuniões, né? De preparação, várias reuniões que tem na igreja. Aí o padre vai liberando pouco a pouco os grupos que podem se reunir, né? Sabe quem? Gente, vocês sabem quem? Vocês sabem quem é o catequista de vocês? É o padre Rodrigo. Quem é o catequista por excelência é o padre da paróquia. Nós somos o quê? Somos os auxiliares dele. Porque o padre tem muita coisa para fazer, né? Então ele delega isso pra gente. Mas quem é o catequista por excelência é o padre. Oi, Stephanie. Tá viva? Você não tem nenhuma dúvida, não? Não. Você achou da aula de hoje? Boa. Ô, Felipe, calma aí. Surgiu uma dúvida aqui agora. É isso que eu gosto. Mas é sobre dessa aula, assim, da Eva e Adão. Disse que Adão teve outra mulher, isso é verdade? Sem ser a Eva? A Lilith? Essa mesmo. Isso aí é bestagem.
Entendi. Obrigada. Não está não tá na Sagrada Escritura isso, sabe? Isso aí tá talvez num livro apócrifo, sabe? Livro de Enoque. Essas coisas meio loucas que a gente conta por aí, entendeu? Mas... Não. Ô, Matheus! Tá vivo? Eu estou vivo. Você não tem nenhuma dúvida sobre a vida pública de Jesus? Por enquanto, não. Mas eu vou ler o texto de novo. Eu tô sentindo que eu vou ter perguntas. Ainda mais que eu perdi 40 minutos de aula. Mônica? Oi. E Não, sem dúvidas? sem dúvidas, Felipe. Vocês conseguiram entender o conteúdo da aula? Aprenderam? Um de cada vez, gente. A aula foi ok, então, né, gente? Beleza. Então, beleza. Então, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado pela aula de hoje. E